gravada nos higienizados estúdios da Unigram, em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que se vende capivara no pet shop. Aqui é Fabrício Brown e se eu tomo Sintra, é claro que eu vou tomar vacina. Aqui é Vinícius de Almeida e final do ano eu vou estrear como o tio que faz a piada do pavê. Eu sou o professor Fernando Machado. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um simples passo. Pessoal, muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente, por estar sempre ouvindo os nossos episódios. Agradeço aí a força que vocês estão fazendo e todos os comentários, tudo que vocês apresentam para a gente, sempre levado em consideração, enriquecendo mais e mais esse podcast. Irmãos e irmãs, o Direito do Mato é o podcast mais atualizado. Estamos precisando de um fonoaudiólogo aqui no podcast Direito do Mato. Então, voltando, né? O podcast Direito do Mato é o podcast mais atualizado do Brasil, né? Como diria aqui o conhecido repórter 94 aqui em Dourados, né? Nós estamos sempre chegando junto, né? Porque quem corre atrás chega em segundo. E nós vamos falar hoje sobre um tema que tem gerado bastante repercussão em nível nacional, que se refere a isso que tem sido intitulado como a corrida das vacinas. Temos visto um debate entre a presidência da República e o governador de um dos estados da Federação Brasileira, numa disputa aí para ver quem consegue vacinar primeiro, né? Lembrando que nós ainda não temos vacina. Mas essa discussão, ela nos traz aí uma série de discussões jurídicas. Professor Fabrício, o que você pode trazer para nós a respeito desse assunto? Primeiro eu vou ler aqui algumas notícias para contextualizar. Tá difícil mesmo, o fonoaudiólogo tá precisando. Vamos treinar aqui para contextualizar a situação. Esse episódio tem que ser com legenda, né? Tem que colocar legenda. É claro, nesse momento da pandemia, uma busca por vacinas e houve uma reunião do ministro da Saúde com todos os governadores de estado para tratar justamente do Plano Nacional de Imunização ou de vacinação da população, e diversos governadores mostraram insatisfação não só com o Ministério da Saúde, mas também com o governador do estado de São Paulo, por essa questão de querer ter um plano próprio de imunização fugindo do plano nacional. Por sua vez, o governo de São Paulo diz estar preocupado com a sua população e vai vacinar primeiro os paulistas já a partir do dia 25 de janeiro, segundo notícias do estado de São Paulo, colocando em xeque o trabalho do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde afirma que mesmo no mês de dezembro seria possível começar a vacinação ou no início de janeiro, assim que pudesse adquirir as vacinas da farmacêutica Pfizer, né? E se ela obtivesse, é claro, uma autorização emergencial junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro falou que se houvesse essa autorização, seria possível adiantar a entrega de doses com a empresa. Por sua vez, a empresa hoje pela manhã disse estar surpresa porque ela não estava sabendo deste processo de compra já por parte do Ministério da Saúde. De qualquer maneira, é consenso, né, que a população brasileira anseia por uma imunização para acabar de vez com essa agonia, como diz o samba, né, e poder seguir a vida em normalidade. Tá? Já a Pfizer há algumas complicações, não é? Quanto às vacinas, porque a vacina da Pfizer, a logística dela é muito difícil. Ela tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius, transportada a menos 70 graus Celsius, para poder então ser aplicada na população. E a validade dela, salvo o melhor juízo, é 15 dias. Então a logística tem que ser uma loucura para poder fazer isso. Eu não sei se em Terra Brasilis nós estamos prontos para esse tipo de vacina, né? Porque são tecnologias diferentes, né? Você viu como realmente o negócio é atualizado a todo momento? O cara trouxe informação de hoje de manhã já, hein?
Então estamos juntos mesmo, né? Foi a parte que me coube, né? De ler a notícia, então eu tive que preparar essa. Atualizou até os últimos minutos. Lembrando também que o governador do estado do Maranhão, ele ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando o direito de que os estados adquiram diretamente vacinas que tenham sido aprovadas por agências de saúde de outros países, a exemplo da vacina que já vem sendo aplicada no Reino Unido, né? Então a Inglaterra aí já se adiantou, eles já estão vacinando os ingleses, e um dos governadores brasileiros, então ele pediu ao STF se o estado ele pode vacinar a sua população, aproveitando que seria quase como uma prova emprestada, né? Você aproveitar ali uma autorização de um outro país para adquirir a vacina no Brasil. O ponto que nós temos aqui que focar se refere a justamente essa questão: até onde vai a liberdade de estados e municípios em adotar medidas de enfrentamento da pandemia? Bom, nesse ponto, nós tivemos desde o início da pandemia uma certa crise entre os entes federados no Brasil. Por quê? Uma dificuldade de diálogo entre a esfera federal, a esfera estadual e as esferas municipais. De certa forma, essa dificuldade no diálogo ela pode ser explicada tanto por questões políticas, quanto por questões jurídicas, que se refere ali à repartição das competências constitucionais, quanto até mesmo pela própria diversidade brasileira no que se refere ali ao tamanho do país, né? Então nós temos aí municípios com realidades muito distintas, o que torna muito difícil que você tenha uma única norma para regular todos os entes federados no Brasil. Para falar em entes federados ou em federação no Brasil, nós temos que primeiro analisar quem são os entes federados no país. Então, o artigo 1º da Constituição Federal define que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união dos entes federados, que são a própria União, que são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa Terra, ar, fogo, água, coração. Quase isso, né? Uma referência um pouco antiga, né? É o Capitão Planeta. O professor Fabrício aqui dos integrantes, ele é o que já passou do meio-dia para tarde, né? Ele já tem aí uma jornada na vida maior, então ele tem umas referências mais antigas, né? Embora ele diga que eu tenho, mas é dele. Nesse caso, a República Federativa do Brasil, ela tem uma organização constitucional chamada federação ou federalismo. O federalismo ele é um modelo adotado inicialmente pelos Estados Unidos da América. Ele tem como característica principal ser a união de vários poderes, os quais, cada um conservando a sua autonomia, eles se unem também para buscar alguns interesses comuns. Então essa ideia que surgiu lá nas 13 colônias americanas, no início da federação, determinava que cada um dos estados americanos das colônias teria a sua autonomia, mas todas elas reunidas teriam outras competências. Então eu tenho competências do estado e eu tenho competências que são comuns a todos. Esse modelo, hoje amplamente difundido nas democracias ocidentais, ele foi adotado pelo Brasil. Então, no Brasil, nós temos o modelo federalista de Estado. Temos, então, a União, que representa os interesses nacionais. Nós temos cada estado que representa os interesses regionais. Temos o Distrito Federal, uma figura que foi criada ali para ser a capital, um pouco independente nesse sentido. E temos os municípios que cuidam, então, de interesses locais. Só que o nosso federalismo é um pouco diferente do surgimento americano, né? Lá foram as partes que cederam um pouco de poder para o todo. Aqui foi o todo que cedeu um pouco de poder para as partes, né? Então a gente um pouco por isso que a União aqui tem muito mais poder, né? A gente começou como um estado unitário, onde toda a centralização do poder ficava figura de uma só, daí você tinha as capitanias hereditárias, tanto era que era dividido de uma forma bem certinho. Diferentemente do modelo norte-americano, que é a confederação,
para daí se transformar, que é esse movimento que você falou, do fora para dentro. Isso aí, inclusive, até a gente fala que é o motivo, um dos principais motivos do sucesso dos Estados Unidos. Como que é o movimento? Fora para dentro. Bastante, muito estético o movimento, né? E o Brasil, na sua segunda Constituição, ele resolveu, então, vendo essa experiência norte-americana, viu, pô, legal, deu certo lá, talvez aqui funcione. Só que toda a ideia que vem de fora para o Brasil dá aquela tropicalizada, né? Claro, né? A gente dá uma abrasileirada e estraga o negócio. E o Pacto Federativo Brasileiro, ele tem mudanças constantes em todas as constituições até a nossa atual, que vem toda hora trabalhando de um jeito, como é que vai ser? Porque o Brasil é Brasil por causa do Império, né? Se o Império não brigasse para o Brasil ser desse tamanho tudo, a gente teria a Nação do Grão-Pará, teríamos a República da Cisplatina e outros países espalhados por aí. Confederação do Equador, né? Teria tudo isso. Realmente, ainda assim, o próprio modelo americano ele também passou por um processo de centralização. Então, sobretudo ali a partir da crise de 1929, os americanos também adotaram algumas medidas de centralização do poder na União. Claro que não se compara com a centralização que nós temos no Brasil. Nesse sentido, uma das críticas que se faz ao federalismo brasileiro é que ele seria um federalismo totalmente assimétrico. Por quê? Porque embora a Constituição diga que União, Estados e municípios e Distrito Federal, eles estariam, não haveria uma hierarquia entre eles, na prática a União ela concentra todas as competências, sejam competências políticas quanto competências administrativas, e relega, por exemplo, aos municípios muito pouco. Então os municípios eles ficam quase que sem ter muito o que decidir, por conta do esvaziamento das competências municipais frente à concentração na União. Um exemplo prático nós podemos colocar é a relevância das discussões nas câmaras municipais, né? Praticamente, se você acompanha ali uma sessão legislativa da Câmara de Vereadores do seu município, você verá ali que as discussões não são assim matérias que trazem tanta repercussão social. É basicamente uma homenagem para alguém, a alteração do nome de uma rua, derrubar árvore. Algum vereador cobra algum serviço da prefeitura, limpeza de um terreno que fica ali em determinado lugar, mas por quê? Uma das explicações é que ao município não resta muito o que se decidir. Então, diferente de, por exemplo, estados americanos, onde é muito comum que você veja que determinada conduta ela é crime em um estado, porém no outro estado ela não é crime. Um estado americano tem pena de morte e os outros estados não têm. Então, isso no Brasil não acontece. Por quê? Porque essas competências elas são competências privativas da União. Sendo assim, quando a União legisla sobre esse assunto, ela legisla para todo o território nacional. E também tem uma coisa interessante, na obra do professor Daniel Sarmento, ele fala que ele pega um juiz da Suprema Corte norte-americana e fala que o segredo do sucesso dos Estados Unidos é justamente isso, essa liberdade que os estados têm, uma legislação diferente do outro, o que transforma os Estados Unidos num laboratório de democracia. O que significa? Se num estado falhou, os outros não vão sofrer tanto com isso e vão aprender onde errar, onde acertar, o que não fazer e assim. Aí, como o Fernando falou, o Brasil ele tem como característica do seu federalismo essa assimetria. Significa assim, cada um trabalha uma coisa. A União vai trabalhar tais assuntos, tanto é que o texto constitucional se desgasta falando os assuntos da União, reserva umas coisinhas lá para o município e o que sobrar vai para os estados, mas na prática totalmente diferente. Na prática não somos assimétricos, somos simétricos. Por quê? Isso aqui é até uma herança do STF. O STF, na época da ditadura militar, ele era obrigado a decidir em favor de uma centralização da União. Porque era o governo militar, essa é uma lógica do governo militar, a centralização. Então, o que a União faz, todo mundo repete. E essa tendência não foi abandonada na corte atual.
a gente consegue ainda observar várias vezes quando um estado quer inovar, um município quer inovar, o STF já chega e fala que é inconstitucional e tem que seguir o mesmo modelão por parte da União. Então a gente fica uma coisa muito fininha, uma fila. E aí a gente perde a oportunidade. Nesse sentido, uma das discussões que temos visto com relação ao enfrentamento da pandemia diz justamente algumas pessoas reclamando. Hoje está difícil falar, né? Algumas pessoas reclamando, por exemplo, presidente, né, senhor, lá nas redes sociais do presidente, né, no Facebook, presidente, aqui no determinado município, o prefeito determinou que o toque de recolher é 8 horas. Está havendo aqui uma violação do meu direito de ir e vir. O presidente vem aqui e faça alguma coisa aqui, dê alguma ordem para o prefeito aqui do meu município ou para o governador do meu estado, porque eu estou sendo tolhido no meu direito de ir e vir. A resposta do presidente da República tem sido que o STF ele teria desautorizado o presidente da República. Na verdade, o que o STF fez foi determinar que, para estabelecer medidas de prevenção de enfrentamento à pandemia da Covid, que os entes federativos eles teriam liberdade para atuar dentro das suas próprias competências. Nesse sentido, horário de funcionamento do comércio é competência do município. Então, nesse caso, é lícito ao prefeito que defina o horário de funcionamento do seu município. Organização do calendário escolar das escolas estaduais é competência do Estado. Então, cada Estado pode determinar se ele retorna à aula presencial, se ele estabelece uma aula remota, se ele prorroga ou se ele mantém um ensino híbrido. Então, dentro das suas competências, cada um dos entes federados, ele pode atuar com medidas de enfrentamento. No que se refere à vacinação, então nós estamos diante de uma situação totalmente nova. Por quê? Porque calendário de vacinação, imunização, o que é vinculado ao SUS, sempre seguiu a dinâmica que é estabelecida para o Sistema Único de Saúde, que estabelece uma descentralização administrativa, mas com as competências definidas de cada um dos entes federados. No caso da vacina, tem havido, então, uma dificuldade nesse sentido, porque o governo federal tem sido acusado de não propor um plano claro ou de não estar buscando algumas medidas de enfrentamento, motivo pelo qual os estados, então, alguns estados têm avançado em alguns assuntos tentando buscar soluções apenas para eles. Então, é o caso, por exemplo, de São Paulo, é o caso do Maranhão, que tem buscado algumas medidas que valeriam apenas para o seu estado. Teríamos, nesse caso, um fenômeno que seria totalmente inusitado para o Brasil, mas que, por exemplo, é comum nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem determinadas leis que seriam aplicadas para um estado que não se aplicam para outros por conta da competência estadual. No Brasil, nós teríamos, pela primeira vez, por exemplo, um estado vacinando a sua população, na cidade, imagina duas cidades que são ali muito próximas, atravessando a rua, na outra cidade não teria vacinação porque aquele estado não tem a sua política própria de vacinação. A política de vacinação, ela sempre foi o plano pelo Ministério da Saúde. Com o SUS, que é uma rede que funciona integrada, o calendário, a distribuição das vacinas, a compra disso é por parte do Ministério da Saúde e os estados e municípios ainda com a logística, né? Porque os municípios têm os pós-saúde, locais de vacinação já pré-estabelecidos, os servidores, então a população vai até estes locais para ser vacinada. E hoje também o pessoal é muito Nutella, ninguém aqui, não sei vocês, mas acho que não, foi vacinado com aquelas pistolas de gatas, né? Só que não era com agulha, né? O próprio líquido da vacina que furava a pele, né? Então, isso era criado desse jeito. Eles iam vacinar a gente na escola. Agora, já tem toda a estrutura pronta, né? Tem um calendário, você vai com a carteirinha, com a criança lá, o idoso, todo ano tem vacinação da gripe para idosos, pessoal da rede da saúde, da segurança pública, professores. Quando sobra, né? Professores conseguem.
É só ir no posto de saúde lá, eu vou na Vila Rosa, lá no meu bairro, a gente consegue ser vacinado. Só levar o crachá da Unigran que a gente consegue. Então, você já tem todo um calendário de vacinação e uma rede pronta. Você não precisa criar, inventar uma rede para a vacinação. Eu vejo que a grande complicação aqui é quem que vai comprar e distribuir. E eu acho que tem. O prefeito o governador do Paraná já falou que vai comprar a Sputnik 5, que é a da Rússia. E a da Rússia é uma aventura, né? Porque ninguém sabe se foi testado ou não. O Putin falou que foi, né? Que não, funcionou. Se é o Putin falando, o Grega, o prefeito de Curitiba, fez parceria com o Dória, porque ele quer comprar também. Se não me falha a memória, o prefeito de Campo Grande também já tem anunciado que ele tem interesse também em fazer compra das vacinas. Né? Todo mundo tem interesse. A questão seria todo mundo trabalhar em conjunto, se os estados têm esse recurso, né, numa política única com o Ministério da Saúde, para que a aquisição fosse centralizada e a distribuição acontecesse, né? E não essa competição. Porque as vacinas que estão saindo aí, da AstraZeneca, da Sinovac, todas são 2 doses, né? E há uma diferença de preço nisso, né? A da Sinovac, a diferença é de quase $10 por dose. Então você tem uma diferença ali no preço, que tudo isso tem que ser pesado em Terra Brasília. Nesse sentido, nós teríamos também, de certa forma, a violação ao princípio da igualdade. Por quê? Se fosse permitido aos estados atuar de forma autônoma, um estado com um potencial de arrecadação maior, como seria, por exemplo, São Paulo. Acho que da OAB foi até antes do posto, né? Mas na mesma época foi. Que elas chegam junto. Foi esse ano. Uma coisa que a gente tem que ver aqui, que você ia falar, né, Fernando? Cláusula pétrea. Volta. Ia. Não que eu vá continuar. Ai, cara. Então, conforme o professor Fabrício colocou, com relação a essa É o dia. Bom, uma coisa Hoje é quinta, Paulo. Não, pelo menos Pois é. Hoje é quinta. Imagina a sexta. uma coisa já está certa, já tem um corte. Um ponto importante se refere à forma federativa do Estado, o qual a nossa Constituição ela coloca como cláusula pétrea, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz que não será admitida, né, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional que queira abolir a forma federativa do Estado. Então, se, por exemplo, se houvesse uma emenda constitucional para separar o Brasil em dois, né, não seria permitido, uma vez que há a previsão como cláusula pétrea. Além do que, nós temos na Constituição a possibilidade de intervenção da União. Então, a União, como regra, ela não intervém nos estados e municípios, que é o que garantiu a decisão do STF. Então, o presidente da República ele não pode chegar no município de Amambai e dizer agora o comércio terá que ficar aberto até mais tarde aqui em Amambai. Não pode, por quê? Porque ele não pode intervir nos outros entes federados, exceto quando houver a necessidade de manutenção da integridade nacional. Então, imagine ali que algum estado brasileiro decidisse se tornar um estado independente. Então, imagine lá o Rio Grande do Sul, normalmente o gaúcho ele quer ser independente. Já tentou várias vezes. Já tentou algumas Isso aí vezes. se chama direito de secessão. Correto. O direito de secessão lá dos gaúchos para formar um estado próprio, né? Então, seria República Farroupilha. Seria uma possibilidade de intervenção. Seria uma possibilidade. Se você lê na bandeira do Rio Grande do Sul, está lá, República Rio Grandense. Correto. Então, poderia a União intervir, como fez na Revolução Farroupilha, né? O qual eu tenho o box da Casa Sete Mulheres. Você tem as Sete Mulheres? Eu comprei o DVD, né? Então eu tenho o box. Tá certo. Amigo.
Uma coisa que a gente tem que falar aqui, que foi dito dessas questões de vacina, é que tem um ente público aqui do Estado essencial para que isso possa vir a acontecer. A tão famosa e agora em voga, Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Qual que é o papel da Anvisa? Ela tem justamente essa questão dentro dos fármacos, né, dos medicamentos, de autorizar a comercialização, a circulação, a aplicação, o uso de todo e qualquer medicamento dentro do território nacional. Cabe a ele dentro do seu corpo técnico, é um corpo formado por farmacêuticos, etc., que analisam a eficácia daquilo ali e também os efeitos colaterais e a destinação de cada tipo de fármaco. Esse aqui é tratamento de cirrose, esse aqui é para tratamento de câncer, esse aqui é para tratamento de hemorroida. Então, a destinação de cada fármaco e também das vacinas. Não pode simplesmente você chegar aqui, ó, tem uma vacina boa aqui, então sai aplicando em todo mundo. É preciso saber, primeiro, há efeitos colaterais, todo medicamento, toda vacina tem, são toleráveis, é possível de suportar, são tratáveis, não sei o que, analisar o risco potencial dessa vacina e, segundo, é eficaz? Vou investir, nós vamos aplicar, ela vai ter a eficácia? Não, a eficácia é de 50%. Bom, se a eficácia é de 50%, 90% da população não vai ter sintomas de Covid. Então não adianta nem aplicar isso aqui. A eficácia tem que ser muito mais alta. E ela é eficaz também nas pessoas do chamado grupo de risco, idosos, pessoas que tenham comorbidade, por exemplo. Diabético não pode tomar essa vacina. Diabético é grupo de risco. Essa vacina ela tem uma eficácia, mas por um grupo grande de brasileiros ela não pode ser usada. Então tem que se analisar tudo isso para poder autorizar. E a Anvisa está fazendo esse processo que envolve, inclusive, a visitação in loco da planta fabril das vacinas. Então, o pessoal foi lá para a China, foi não sei para onde, para analisar o processo de fabricação. Dentro desse processo de fabricação, ele tem um tempo normal para acontecer, né, para analisar os estudos, tudo isso que é feito. E há também dentro agora, foi publicado na sexta-feira passada, salvo o melhor juízo, uma portaria da Anvisa, né, autorizando os fabricantes que quisessem apresentar um protocolo emergencial, que a aprovação seria mais rápida para o uso. E dentre esse emergencial, qual é o público que seria objeto da imunização? São idosos, são não sei o quê e tal. Então, o emergencial é justamente para você pular etapas, né? Até então, nenhuma das fabricantes tinha apresentado um plano emergencial de aprovação, porque eu acredito que ele é emergencial, é mais rápido, mas também você não vai ignorar algumas etapas necessárias. E aí surge uma celeuma, tem gente que não quer esperar a Anvisa. E em fevereiro desse ano foi aprovada a toque de caixa uma lei, a famosa lei do Covid, da pandemia, que regula todas essas questões, e ela traz uma brecha realmente para essa questão de você aplicar vacinas não aprovadas pela Anvisa. Então, a lei 13.379 desse ano, ela diz no seu artigo 3º, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Dela vai lá no inciso 8º, autorizar excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que... Então ele abre uma brecha para você comprar medicamento, tudo, material que não esteja registrado. Desde que o quê? Letra A. Estejam registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países. Essas autoridades seriam o equivalente da Anvisa nos outros países, que seria o Food Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos, European Medicines Agency, da Europa, Pharmaceuticals and Medical Device Agency, que eu não sei de onde que é, e National Medical Products Administration. Então,
estes órgãos internacionais tendo certificado determinada vacina e os seus países estando, um deles aqui é do Japão, eu não sei dizer qual que é, autorizado a comercialização naquele país, o FDA nos Estados Unidos autoriza uma vacina lá. Então, há uma brecha legislativa aqui para que o ente, aqui nesse caso, possa adquirir essa vacina e começar o processo de imunização sem ainda o aval da Anvisa. Nesse sentido, os países que iniciaram, por exemplo, o Reino Unido, então ele não estaria nesse rol, né? Porque no Reino Unido não é a agência europeia, né? O Reino Unido é a agência do Reino Unido. Não é a agência europeia por conta da... Ele rompeu lá com o rompimento com a União Europeia. Eu acho que os Estados Unidos já aprovou, né? A Pfizer, se eu não me engano, não sei, há um plano já de imunização, né? Porque a vacina da Pfizer é a mais difícil de todas de aplicar por causa da logística, temperatura e etc. Né? Só que a que já está apta a ser aplicada, porque ela lida com uma tecnologia nova. Mas só que daí, por ser nova, tem que ficar a menos 70 graus. Então, apenas esse detalhe, né? Só um detalhezinho, que no Brasil é um complicador, né? No Brasil, alguém colocaria numa caixa de isopor e colocaria gelo, né? E tentaria vacinar a população, né? Porque as vacinas feitas no modelo tradicional, você tem que armazenar elas refrigeradas, mas não congeladas a menos 70. Elas devem ficar refrigeradas para conservação. Mas não nesse papel. Cara, imagina aqueles municípios isolados, por exemplo, na Amazonas, que o acesso tem que ser a barco. O discurso do ministro da Saúde foi o seguinte: o Brasil ele não deve ficar preso a um tipo de vacina, porque se torna inviável. Né? Esse tipo de vacina da Pfizer no Brasil, ele é viável em alguns locais, que tem a possibilidade desse armazenamento e logística. Agora você vai transportar isso realmente para municípios pequenos e tudo, você não tem uma geladeira, um freezer que chega nessa temperatura, né? E o custo de operação disso, enquanto as outras vacinas você consegue operacionalizar. E há uma complicação muito grande, que não é só adquirir vacina, é adquirir seringa, ou ela já vem com a seringa, ou precisa comprar a seringa para a vacina. A bagunça é um pouco maior nesse sentido. Então, aquilo que o governador do Maranhão entrou, né? Foi o Flávio Dino do Maranhão? Foi ele que entrou? Flávio Dino. Uhum. Isso, né? Ele entrou justamente para essa letra A do inciso 8º do artigo 3º da lei, o STF fala, é constitucional. E daí ele está autorizado a comprar, né? Sem que a Anvisa faça o procedimento. Porém, contudo, entretanto, analisando a velocidade do STF, eu acredito que até o STF decidir, final de ano, né? A Anvisa já tem autorizado uma ou outra. Só que, pessoalmente, eu acho temerário, né? Você pular por cima da Anvisa. Porque há um procedimento, há um protocolo, é um órgão técnico para isso, né, cara? E é um órgão cuidadoso que ninguém tem crítica a ele. É que agora todo mundo está com muita pressa, né? Tem que ser muito rápido. Então... Eu acho que o governador de São Paulo também falou que pretende promover uma medida judicial para liberação mais rápida das vacinas, não só o de Maranhão, mas também o de São Paulo. Eu acho que eu tinha lido algo sobre isso. Mas veja como que é complicado o judiciário, um juiz ou ministro, seja lá quem for, falar, não, pode vacinar. Com que critério que o juiz tem para analisar que aquela vacina pode ser colocada? Qual conhecimento técnico? Competência nenhuma para isso. Não, até por conta da questão administrativa. O judiciário ele simplesmente diz, pode vacinar a população. Vai tirar de onde? Justamente, né? E o como vacinar, né? Então são questões que realmente não caberiam ao judiciário. Nesse caso, aqui o ideal é que haja uma harmonia entre os entes federados, que a União assuma a sua responsabilidade, que estados assumam a sua responsabilidade. O ideal é que a vacina não fosse utilizada como uma forma de promoção política, porque é o que vem sendo feito tanto pelo governador do estado de São Paulo, o qual já se mostra com um discurso de beneficiar os brasileiros. Os brasileiros de São Paulo. Brasileiros de São Paulo, né? Numa clara demonstração que pretende concorrer à eleição presidencial.
e também do presidente Bolsonaro, o qual tem se mostrado resistente à vacina apenas porque ela é produzida pelo Butantan, que é ligado à Secretaria do Estado de São Paulo. Eu acho que o Bolsonaro, porque ela é ligada à Sinovac, que é chinesa. Sim, o Butantan porque tem um convênio o convênio de São Paulo com a China, ele já é um convênio mais antigo, ele já vinha trabalhando em outras vacinas, então não tem nada relacionado diretamente à pandemia, apenas foi aproveitada a tecnologia que já vinha sendo desenvolvida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês, né? Mas não é adequado nem que se promova por conta da utilização do Butantan e nem que o governo desqualifique uma vacina que pode ser adequada apenas porque ela vem de um adversário político, né? Então o ideal é que seja trabalhado no sentido de que todos os estudos sejam realizados visando o bem da população, né? E não interesses particulares. Vamos fazer uma leitura sobre essa situação assim com base na Constituição. A primeira pergunta que pode surgir é o seguinte: a Constituição ela permitiria esse caminhar diferente entre União, Estados e até municípios sobre essa corrida das vacinas? A gente pode falar que, em tese, ela permitiria. Porque quando a gente vai no artigo 196 da Constituição, ele fala que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aí até a gente fala que há um direito negativo e um direito positivo. E antes, no artigo 23, inciso 2º, ele determina a Constituição que é uma competência concorrente entre todos os entes trabalhar com a questão da saúde. Então você poderia dizer que a gente tem uma justificativa constitucional inicial, onde todo mundo pode ficar tirando para todo lado para tentar achar uma justificativa, porque a própria Constituição determina, é dever do poder público em todos os seus entes federados buscar soluções à saúde. E a saúde ela tem que ser predominantemente preventiva do que necessariamente a ideia de remediar. E aí vem uma pergunta que também, com base na Constituição, seria o seguinte: e a iniciativa privada? Será que ela poderia depois vender a vacina? Bom, nós temos na Constituição a possibilidade de atuação da iniciativa privada paralelamente ao Estado em duas questões: educação e saúde. Então nós podemos ter instituições públicas e instituições privadas. Nesse caso, o questionamento é relevante. Poderia um hospital privado adquirir, importar a vacina e comercializar? Poderia, claro. Tanto poderia que eles já fazem isso com outras vacinas. Você pode adquirir vacinas, inclusive da rede privada, para recém-nascidos, que há uma possibilidade de um número maior de patologias que aquela vacina previne e etc. Então isso aí não há problema nenhum. A questão, em especial do nosso atual, vai sobrar no começo para a rede privada? O poder público não vai comprar logo tudo, vai ter demanda para a rede privada poder comprar? Essa, quer dizer, a oferta, ela vai conseguir ter. A gente vai ter que esperar. Essa é a pior. E a questão também é o seguinte, no plano de imunização, o pessoal já tem vacina, todo mundo vai vacinar? Não. Vai começar pelos velhos, vai começar pelos que têm comorbidade, pessoal da área de segurança pública, da área da saúde, aí os professores e professoras, os membros do Ministério Público de São Paulo, aqueles são os promotores de São Paulo serão então, os primeiros da lista. Né? Eu quase falei desse que fazem parte da família real do Ministério Público, serão ali os primeiros. Eles são da nobreza, né? Nobreza. Então, pessoal, o artigo... E o duro que eles não têm vergonha, né? Eles e o Ministério Público do Mato Grosso. Exato. Do Mato Grosso também. Eles receberão a vacina com os seus iPhones. Com o iPhone 12. Com os seus iPhones. Então, pessoal, o artigo 199 da Constituição ele fala sobre a iniciativa privada e o exercício também em relação à saúde. Então, a gente pode concluir que, sim, a iniciativa privada vai poder comercializar essas doses. Agora, pensando em outro cenário, e se ocorrer o atraso da entrega dessas vacinas por parte da administração pública, parte da União, parte dos estados e tal, como configuraria a responsabilidade nessa situação? Primeiro tem que se configurar, eu acho, a questão do que é um atraso, né? Porque analisar o que é um prazo regulamentar dentro da Agência de Vigilância Sanitária para a aprovação de um fármaco, quanto tempo que dura, e questão de urgência, quanto tempo que é em questão de urgência, se esse prazo não foi obedecido.
para pensar em responsabilizar por conta da agência. E depois, aprovado, o Ministério da Saúde, se ele já não estava prevendo um plano de contingência, de aquisição e etc., e demorou muito tempo para adquirir. Tem que analisar passo a passo aonde ocorreu e qual foi realmente o atraso. Porque até agora nós não temos nenhuma vacina aprovada para ser utilizada no Brasil. Está falando só tem bastante vacinas no mundo inteiro sendo feitas, mas pouquíssimas aprovadas para utilização no mundo. Né? O que o Estado brasileiro pode providenciar são algumas questões de organização desse plano de imunização. Então, por exemplo, já poderíamos definir qual é a ordem de vacinação. Isso o governo federal já poderia definir. Essa parte já tem, de quem vai ser vacinado primeiro e etc. Já foi em 3 grupos, né, se não me falha a memória. Eu estava vendo a lei. Só que essa parte é mais fácil, né? Exato, né? São questões. Depois, qual será a logística utilizada? Apenas serão contratadas empresas, porque isso já poderia também, essas licitações já poderiam ser feitas. O que acontece normalmente no Brasil, quando a administração pública não mostra um planejamento muito efetivo. Você, ao não prever uma licitação, você acaba fazendo uma contratação emergencial, contratações emergenciais, primeiro porque elas, uma vez realizadas por meio de uma dispensa, elas podem tanto caminhar para uma ideia de condutas ilícitas, ela pode caminhar para uma ideia de corrupção que acontece muitas vezes no Brasil e, presumindo ainda a boa-fé do nosso gestor público, nós poderíamos, a pressa na contratação leva a um preço mais alto. Tudo aquilo que você adquire sem o planejamento, você acaba pagando um preço maior, né? Então, foi o caso que aconteceu em vários estados, com respiradores, com material de insumo e etc. Depois ficou provado, o pessoal adquiriu com dispensa de licitação, acabou que nem em Manaus, compraram respiradores de empresa importadora de vinho. Então esse é o problema nesse momento. Esse negócio da entrega, a gente tem que ter um parâmetro, né, para justamente definir qual prazo é considerado razoável e qual configuraria o atraso. Eu acho que o único parâmetro, um bom parâmetro que a gente teria é a própria lei da Anvisa, que ela fala o tempo que ela tem que ter para avaliar um medicamento, que é 90 dias. Só que, cara, 90 dias é muito tempo. Então, realmente, em questão dessa vacina, vai ter que se analisar o que seria de fato esse prazo razoável. Também tem uma coisa interessante. E se a vacina não der certo? Como a gente agora fui eu que estou perdendo as palavras aqui. Vai ter passou para mim. Como é que vai se responsabilizar o ente? A gente tem uma decisão do STF que vai dizer o seguinte: medicamentos experimentais, aqueles que não teve aprovação da Anvisa, quem responde por eles é a União. Então, a gente pode chegar a uma situação onde, por exemplo, o governo de São Paulo compra uma vacina experimental, porque ela não teve a aprovação da Anvisa, e se porventura alguém judicializar, com base no entendimento do STF, cairia a União. O Estado de São Paulo compra e a União se ferra. Ou então a gente pode falar dos dois aqui. Uma coisa que é interessante em relação a medicamento e responsabilidade da União quanto a vacinas, que é uma política nacional de vacinação, a vacina da febre amarela, ela dá em um número muito pequeno de pessoas um efeito colateral que é síndrome de Guillain-Barré, que é um atrofiamento da musculatura, que a pessoa perde a força muscular e às vezes é levada até a morte, porque não consegue nem respirar. Também acontece com quem adquire a chikungunya, né? Mas essa síndrome vem com a vacinação. E depois a pessoa com tratamento, ela vai voltando, mas ela fica um bom tempo internada, com movimentos limitados e etc. Tem entendimento sedimentado já de que nesse caso a União responde, mesmo, não é aprovado e etc e tal, mas o valor da indenização não é muito alto, justamente porque faz parte de uma política nacional de imunização e é um medicamento necessário. No Brasil nós temos já um precedente em relação à responsabilidade da União que se refere à talidomida. Inclusive nós temos a síndrome da talidomida, que foi um medicamento que ele foi proibido
nos Estados Unidos, na Europa, já nos anos 50, e no Brasil continuou sendo ministrado como se era um dos únicos países em que se ministrava, que se autorizava a utilização, e o que deu uma série de efeitos colaterais, que no Brasil houve um atraso muito grande na proibição dessa substância. As pessoas que desenvolveram efeitos colaterais que levam, por exemplo, a questões musculares, a graves... A talidomida era muito usada por gestantes porque cortava o enjoo. Isso. E aí prejudicava o desenvolvimento do feto. Nascia com membros, com problema e etc. E nesse caso nós temos inclusive um benefício previdenciário que é pago especificamente para aqueles que acabaram desenvolvendo essa síndrome em decorrência da omissão do Estado em se proibir a utilização desse medicamento. A gente também teve um caso recente da responsabilidade da União em pagar um medicamento, que era o medicamento mais caro do mundo, que a dose é tipo milhões. Assim. Aí já é uma outra seara que a gente vai entrar. Mas tem a ver que a responsabilidade caiu à União, porque é um medicamento que não tem autorização da Anvisa, até porque é o mais caro do mundo, né? Eu acho que em lugar nenhum autorizaram ele por causa do preço. E coube a União arcar em favor de um recém-nascido, se não me falha a memória. Aí fica essa questão bem interessante sobre a vacina. E se não der certo? Pelo entendimento do STF, medicamentos experimentais, não fala em vacina, mas medicamentos experimentais, responsabilidade da União. Mas se o governo de São Paulo comprar e alguém de lá falar que judicializar, entraria o governo do estado? Aí o Talk vai vibrar, hein? Aí ele vai vibrar. Independente de onde vem a vacina que vier, eu tomo. Eu também, eu tomo Sintra, eu já falei, eu vou tomar a vacina. A vacina pode contar comigo, inclusive para os testes, né? Estou aqui disposto à também. disposição. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua audiência, agradecer o seu carinho, agradecer a sua participação ao longo da semana, aí interagindo conosco, mandando sugestões de temas, e só lembrando, né, que esse programa é feito especialmente para você. E pessoal, antes de eu indicar para que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, deixa eu beber água aqui na nossa caneca do Direito do Mato. Deixa eu dar um bom close ali. Que está à venda na rede de supermercados Dois Irmãos. Tá sem água, mas tudo bem. O importante é a intenção. Bom, pessoal, fica aquele convite para você conhecer mais a gente, os episódios anteriores. Então, vê lá no Instagram, procura Direito do Mato, no Facebook, no Twitter, no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, Apple Podcast e assim sucessivamente. Conhece mais os episódios antigos e fica sempre à vontade em participar aqui com a gente. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.